Salve galera do sexto ano, vim aqui gravar um vídeo a respeito da tarefa de divisão de números naturais. Coloquei essa tela aqui no início para a gente dar uma recordada, né, no conteúdo visto em sala. Por exemplo, quando a gente trabalhar situações, problemas que envolvem a divisão, é importante que a gente saiba reconhecer as ideias que estão associadas, né, ó, como dividir em partes iguais, ou a ideia ainda de comparação, que é quando a gente quer saber quantas vezes uma coisa cabe dentro de outra. Recordar também os símbolos que a gente pode estar usando para a divisão, são dois, né? Os dois pontos e os dois pontos com traço no meio. E também conhecer os nomes dos números que estão associados a uma divisão, assim como dividendo, divisor, quociente e resto. Ok? Então eu vou fazer a correção de todas as questões. Lembrando que se ficar alguma dúvida, é essencial que vocês me procurem em sala, que perguntem, que questionem, enfim, tá? Não fiquem com dúvida. Bom, a primeira questão ele só pedia para resolver as divisões, todas as divisões, né, da A até a letra F, e identificar em cada uma o dividendo, o divisor, o quociente, o resto, e dizer se é exata ou não exata. Então vamos lá, ó, 147 eu vou dividir para 3. Eu vou usar o algoritmo usual. Você pode usar da estimativa, qual você preferir. Bom, a gente sabe que nós dividimos um algarismo de cada vez, uma ordem de cada vez, começando pela maior das ordens, no caso aqui é a centena. Como não tem como dividir 1 para 3, né? Então a gente já vai associar a centena com a dezena e vamos trabalhar com 14. 14 dividido por 3 vai dar 4, porque o 3 ele cabe 4 vezes lá no 14, né? 4 vezes 3 é 12 e vai sobrar 2. Abaixando o 7 ficou 27. 27 dividido por 3, né, eu posso pensar quantas vezes o 3 cabe no 27. Cabe 9 vezes. Então vai dar 9. 9 vezes 3 é 27, não sobra nada. E agora a gente tem que vir aqui e identificar cada um dos termos. O resultado da divisão é o quociente. Eu vou chamar só de Q, tá? O número que fica na chave é o divisor. O que sobra aqui na divisão é o resto, chamar de R, o divisor chamei de D, e o dividendo é o número que está sendo dividido, vou chamar de DI, tá? Então fica essa legenda para nós, tá? Divisor vou chamar de D, dividendo de DI. Bom, e essa divisão ela é exata. Como é que a gente sabe que ela é exata? Porque o resto que ficou aqui foi zero, né? Toda divisão que tem resto zero, ela é exata. A letra B eu já deixei aqui uma parte da tabuada do 15 pronta para ajudar, né? E a gente vai dividir então 188 pelo 15. Bom, não dá para eu começar dividindo 1 para 15, mas eu posso associar com as 8 dezenas aqui e formar 18 dezenas. E aí eu divido 18 por 15. 18 dividido por 15 dá 1, porque 1 vezes o 15 é 15 e sobra 3 dezenas aqui. Abaixando as 8 unidades, vão ficar 38 unidades, que dividido por 15 vai dar 2. Olha aqui a tabuada, né? 2 vezes o 15 dá 30. Então 2 vezes 15 é 30, sobra 8, certo? E aí, identificando os termos, aqui nós temos, ó, o 12, que é o quociente, é o resultado da divisão. O 15, que é o número da chave, é o divisor. Esse 8 que sobrou aqui é o resto. E o dividendo é o número que foi dividido, é o 188. Essa divisão ela não é exata, é uma divisão não exata. Vamos lá para a próxima, letra C. 130 dividido por 111. Mesma coisa, né? Vamos lá, montar o 130 dividido pelo 111. Então 111 é o divisor, 130 é o dividendo. Aqui a gente tem, ó, que o 130 cabe uma única vez no 111, né? Só cabe um 111 dentro do 130, inverti a fala, né? Uma vezes o 111 é 111, fazendo a diferença aqui a gente percebe que vai sobrar 19, né? E não tem mais como dividir, não tem nada para baixar, então é uma divisão não exata. Vamos identificar os termos. O 111, então, aqui, ó, é o divisor. O 1 é o quociente, que é o resultado da conta. Esse 19 é o resto.
E o 130 é o dividendo, é o número que foi dividido. Na letra D eu também já deixei montada aqui a tabuada do 32, ou melhor, uma parte da tabuada do 32, para facilitar, né? Então vamos lá, ó. Eu tenho que começar dividindo o algarismo da maior ordem, que é o 2, que está na unidade de milhar. Mas não dá para eu dividir o 2 para 32, então eu vou juntar com a centena. Vai formar o 20. Só que o 20 também não é divisível, né, por 32. Eu tenho que conseguir um número maior que 32, então eu vou pegar o 204. Então quantas vezes o 32 cabe no 204? Pela tabuada que eu montei aqui, ó, a gente percebe que 7 vezes vai passar de 204. Então eu tenho que usar 6 vezes, né? O 32 cabe 6 vezes no 204. 6 vezes o 32 é 192. Fazendo a diferença aqui, vai sobrar 12 dezenas. Aí eu abaixo as 8 unidades. Ficam 128 unidades. O 128, né, tem que pensar quantas vezes o 32, que é o meu divisor, cabe no 128. E está aqui na tabuada, né? O 32 cabe 4 vezes no 128. Então 4 vezes 32 é 128 e não vai sobrar absolutamente nada, né? Colocando aqui os termos da nossa divisão, o 64, então, ele é o quociente. O 32, ele é o divisor, desculpa. O 2048 é o dividendo. E esse 000 aqui é o nosso resto. Se a divisão tem resto zero, porque ela é exata. Letra D. 1234 nós vamos dividir por 12. Então a gente sempre começa trabalhando com algarismo de maior ordem. Não tem como eu dividir 1 para 12, então eu vou pensar em agrupar. Vou pegar a unidade de milhar com a centena. Vou formar o 12, né? 12 centenas dividido por 12 dá 1. E não vai sobrar nenhuma centena. Agora eu vou abaixar a dezena, vou abaixar o 3. 3 dezenas eu vou dividir para 12. 3 dividido por 12 vai dar 0. Tá? Lembra que é uma regra básica da divisão. Toda vez que você abaixa um número, né, abaixou o número, você tem que dividir ele. Bom, 3 dividido por 12 dá 0. E vai continuar sobrando 3. Aí eu abaixo 4 agora. Formou 34. 34 eu tenho que pensar quantas vezes o 12 cabe no 34. O 12 cabe 2 vezes no 34, né? Porque 2 vezes o 12 dá 24. E aí fazendo a diferença, aí sobrar 10. Então é uma divisão não exata, né? Tem resto aqui 10. E aí eu posso classificar ela como não exata. Bom, esse 102 que está aqui é o nosso quociente. O 12 que está na chave é o divisor. E o 1234 é o dividendo. E a última letra aí é uma divisão por 3 novamente. Vou pegar o 37.037 e dividir por 3. Então vamos lá, a gente começa pela maior ordem, que é a dezena de milhar. E dá para eu dividir 3 dezenas de milhar para 3. Vai dar uma dezena de milhar e não vai sobrar nenhuma. Agora eu vou abaixar a unidade de milhar. Vou dividir 7 unidades de milhar para 3. Vão dar 2, né? Quantas vezes o 3 cabe no 7? O 3 cabe 2 vezes. 2 vezes 3 é 6. Sobra uma unidade de milhar. Vou abaixar agora a centena. Vão ficar 10 centenas. 10 dividido por 3 vai dar 3, né? Porque o 3 cabe 3 vezes dentro do 10. 3 vezes 3 é 9. Sobra uma. Vai sobrar aqui uma dezena. Uma centena, né? Abaixando o 3, eu formo 13 dezenas. Opa. Não vai ter jeito. Deixa assim mesmo. 13 dividido por 3 vai dar 4. E ainda vai sobrar. Vai sobrar aqui, ó, uma dezena. E uma dezena juntando com 7 depois vai ficar igual. Uma dezena vai abaixar o 7, né? Vou abaixar aqui. 17 dividido por 3 vai dar 5 e vai sobrar 2.
Então, no fim das contas, ó, sei que ficou meio confuso essa, mas deu 12.345 e sobrou 2, certo? Então, esse 12.345 é o nosso quociente. O 3 que está na chave é o divisor. O 37.000 é o dividendo. E esse 2 que sobrou aqui é o resto. Bom, se precisar, depois eu faço essa novamente, ok? Aí. Vamos lá, questão 2. Você tinha que completar o quadro. E aí, olha só. A gente vai usar aqui nesse quadro algumas ideias muito importantes que envolvem multiplicação e divisão. Por exemplo, ó, a gente sabe que o dividendo é o número que vai ser dividido. Então, eu tenho os 5.797 é o número que vai ser dividido. O quociente, o divisor eu não sei, eu não conheço. Mas eu sei que o resultado da conta é 17 e vai sobrar 0. Se eu quero encontrar esse divisor que está aqui, ó, eu posso pensar da seguinte forma. Que número que vezes o 17 dá 5.797. Tá? Para eu encontrar esse número, basta dividir os 5.797 pelo próprio 17. Então vamos fazer isso. Deixa eu apagar aqui. Vou pegar os 5.797 e dividir pelo 17. Tá? Então, se eu dividir o dividendo pelo quociente, eu consigo encontrar o divisor. Vamos lá, tabuada do 7, né? Vamos pensar quantas vezes o 17 cabe no 57. Ah, eu acho que cabe 2 vezes. Vamos fazer uma verificação. 2 vezes o 17 é 34. Será que cabe mais que 2? Vamos tentar 3 vezes. 3 vezes o 17 dá 51. Então, com certeza, o 17 cabe 3 vezes no 57. E ainda sobra. Sobram 6. Sobra 6 aqui centenas. Vou abaixar o 9, 69. Agora eu preciso pensar quantas vezes o 17 cabe no 69. Então eu vou continuar aqui, ó. 17 vezes o 4 dá 28 sobre 2, 68. Então, com certeza, o 17 cabe 4 vezes no 69. E ainda vai sobrar uma dezena. Agora eu vou abaixar a unidade, vai formar 17 unidades. 17 dividido por 17 dá 1. E não sobra nada. Então, o número que a gente estava procurando, o nosso divisor aqui é o 341. Ok? Agora vamos para a segunda linha da tabela, em que a gente vai usar um raciocínio análogo. Olha só. Eu conheço aqui, ó. Eu sei quem é. Deixa eu trocar a cor da caneta. Eu sei que o divisor é o 123. Opa, coloquei errado. O divisor é o 28. O quociente é o 31. E essa divisão aqui, quando eu pegar esse dividendo aqui, dividir por 28, vai dar 31, vai dar resto 3. Então aqui a gente vai usar a seguinte propriedade. Que quando eu multiplico o quociente pelo divisor, e somo, né, somar com o resto, eu encontro quem? Eu encontro o dividendo. Então, quociente vezes divisor mais o resto, né, quociente vezes divisor mais o resto vai ser igual ao dividendo. Ok? Então, vamos fazer isso. Vamos fazer 28 vezes o 31, né, 31 vezes o 28 mais 3. Deixa eu dar um pause aqui. Vamos lá, então. Ó. 31 vezes o 28, ele é igual 28 vezes o 31. 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 2 é 2. Esse 3, lembrando que ele vale 30, né? Porque ele é 3 dezenas, então põe o 0 primeiro na unidade. 3 vezes 8, 24. Sobe 2, 8. Somando, deu 868. Agora eu vou adicionar o resto, mais 3 de resto. Então vai dar 871. Então é esse o número que a gente estava procurando. Só na terceira linha, quando a gente olha aqui 4.321, sendo o dividendo. Então coloquei aqui no dividendo. O divisor 123, preencher com o quociente com o resto, é resolver essa divisão. E aí a gente completa a nossa tabela. Então olha só,
Eu não consigo começar dividindo 4, nem 43, preciso começar com 432. Então eu tenho que me perguntar quantas vezes o 123 cabe no 432. Aí eu coloquei a tabuada aqui do 123, né? E o 123 com certeza cabe 3 vezes. 3 vezes 123 é 369. Fazendo a diferença aqui, ó, vai dar 3. 12 tira 6, 6 e 0. Sobra 63. Agora eu vou abaixar 1. E preciso saber quantas vezes o 123 cabe no 631. Como eu tinha parado a tabuada no vezes 4, vou pular, vou fazer o vezes 6. 123 vezes 6 vai passar, vou fazer logo vezes 5. Dá 15, sobe 1. 11, sobe 1. 615. Então, com certeza, o 123 cabe 5 vezes no 631. E ainda vai ter um resto aqui, né? Esse resto, ele vai ser de... Vamos fazer uma troca aqui. 11 tira 5, 6. 2 tira 1, 1 e 0. Sobra 16. Então, o resultado é 35 e o resto é 16. Na última, ela é parecida com a primeira linha. Então, basta a gente pegar o 37.037 e dividir pelo 1.122. E depois... Opa, tem um resto aqui, né? Lá, aquela era resto zero, essa aqui tem um resto. Então vamos esquematizar essa aqui. Então olha só, a gente tem que o 37.037 ele é igual ao quociente 1122 vezes o divisor que eu não conheço, certo? Mais o resto, que é 11. Então a gente está usando a regrinha, né, da segunda linha, pensando que o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Nesse caso, eu começo subtraindo 11 do dividendo. Primeiro eu vou tirar o que está sobrando. Então, se eu tirar 11 daqui, vai ficar 37.026. E aí é esse valor que eu vou dividir por 1.122. Então, eu vou pegar o 37.026 e vou dividir por 1.122. Então, agora eu tenho que pensar quantas vezes o 1.122, né, vai caber aqui no 3.702. Bom, eu vou fazer um teste, eu vou testar o 3, né, porque 1.000 vezes 3 dá 3.000. 1.122 vezes 3 dá 3.366. Então, com certeza, cabe 3 vezes. E ainda vai ter uma sobra, né? Vai sobrar aqui. Vamos ver quantos vai sobrar. Aqui eu tenho que fazer algumas trocas. Deixa eu trocar a cor de caneta também. Aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 10, aqui fica 9, aqui fica 12. 12 tira 6 é 6, 9 tira 6, 3, 6 tira 3, 3, 0. Sobrou 336. Aí eu vou abaixar o outro 6 que está aqui, vai ficar 3.366, que dá 3, né? 3.366 dividido por 3, por 1.122, vai dar 3, e não vai sobrar absolutamente nada, né? 0, 0, 0. Então, o nosso divisor, ele é o 33. 33 vezes 1.122 mais 11 dá 37.037. É legal vocês conferirem essa questão na calculadora, né? Para não ficar nenhuma dúvida. Questão 3. Calcule mentalmente e responda à questão. O triplo de um número é igual a metade de 48. Que número é esse? Bom, a metade de 48 é 24, né? Então, tu começa pensando assim. E depois você pensa, que número que vezes 3 dá 24? Porque está falando do triplo de um número. O triplo de um número é multiplicar por 3. Então, qual é o número que vezes 3 dá 24? Esse número só pode ser o 8, né? Bom, número 4. Se 1 minuto tem 60 segundos, a quantos minutos correspondem 900 segundos? Então, a gente tem que saber aqui, ó, quantas vezes o 60 cabe no 900, certo? Bom, com certeza o 60 cabe uma vez no 90. Uma vezes o 60 dá 60, vai sobrar 30. E o 60 cabe 5 vezes no 300. 5 vezes 60 é 300 e não sobra nada. Então 900 segundos equivale a 15 minutos. Bem tranquilo também essas duas, né? Vamos lá, número 5. Olha só o que fala na número 5. Observe as divisões que a Ana fez.
Repare que antes de dividir, ela decompôs o dividendo em uma adição de dois números divisíveis pelo divisor. Se a gente olhar bem para a decomposição da Ana, por exemplo, o 65 dividido por 5, ela está decompondo o 65 de que maneira? Ela usa sempre um múltiplo de 5 aqui, né, que seja uma dezena exata. Ou seja, ela está pegando o resultado de 10 vezes o 5. 10 vezes o 5 é 50. Então ela está usando sempre como uma das parcelas da decomposição o resultado de 10 vezes o divisor. Então 50 mais 15 dá o 65. E aí ela divide, né? Ao invés de dividir o 65, ela divide o 50 pelo 5, certo? Depois divide o 15 pelo 5 e no final ela soma esses resultados. Então é essa a ideia, né? Você fazer a decomposição do número pensando que uma das parcelas vai ser 10 vezes o valor do divisor, né? Então vamos fazer isso aqui na letra A. Esse 57 dividido por 3, nós vamos decompor o 57 de tal maneira que uma das parcelas seja 10 vezes o 3. Bom, 10 vezes o 3 é 30, né? Então aqui vai ficar 30 mais 27 dá 57. E agora eu faço a divisão de cada um dessas parcelas. Eu vou pegar o 30 e dividir pelo 3, que é 10. Agora eu vou pegar o 27 e dividir pelo 3, que dá 9. E no final eu somo esses resultados, ou seja, dá 19. Então quanto é 57 dividido por 3? É 19. Certo? Na letra B, ó, vou pegar o 78 e dividir pelo 6. Então a gente tem que pensar, ó, se eu pegar 10 vezes o divisor, ou seja, 10 vezes o número 6, dá 60. Então eu vou basear a minha decomposição no 60. Então vai ficar 60. 60 mais quanto dá 78? 60 mais 18, né? Então eu fiz a minha decomposição como 60 mais 18. E agora eu faço a divisão separada deles, né? 60 dividido por 6 dá 10. 18 dividido por 6 dá 3. E agora eu somo esses valores. 10 mais 3, 13. Portanto, 78 dividido por 6 é igual a 13. Na letra C, nós temos aqui, ó, 98 dividido por 7. Então eu vou pegar 10 vezes o valor desse 7, né? 10 vezes o divisor. Vai dar 70. Então eu baseio a minha decomposição a partir do 70. Então 98 vai ser 70 mais 28. Isso dá 98, ok? Agora eu pego o 70 e divido pelo 7, que dá 10. Né? E pego o 28 e divido pelo 7, que é igual a 4. E no final a gente soma esses resultados, o que equivale a 14. Portanto, 98 dividido por 7 é 14. Na letra D, 75 dividido por 5. Nós vamos pegar aqui, ó, 10 vezes o 5, que é 50. Então, 75 vai ficar como 50 mais 25. E agora eu calculo a divisão de cada um deles. Eu faço 50 dividido por 5, que é 10. E 25 dividido por 5, que dá 5. No final, nós juntamos esses resultados, dá 15. Portanto, 75 dividido por 5 é igual a 15. 96 dividido pelo 8. Eu vou pegar aqui o 96 e vou decompor como 80 mais 16. O 80 dividido pelo 8 dá 10. E o 16 dividido pelo 8 dá 2. Somando, fica 12. Então, essa divisão é 12. E a última aqui, nós vamos trabalhar com 84 dividido por 7. Então, a gente vai pegar o 84 na forma de decomposição, como 70 mais 14. E aí, o 70 dividido pelo 7 dá 10. E o 14 dividido pelo 7 dá 2. Portanto, a divisão aqui do 84 pelo 7 dá 12. Ok? Então, é uma forma de você fazer algumas divisões mentalmente, né? Um cálculo mental, consegue fazer a conta de uma forma mais rápida. Bom, questão número 6. Gustavo está se preparando para uma maratona.
No último treino, ele correu em uma pista de 110 metros. Sabendo-se que nesse treino Gustavo correu ao todo 2.310 metros, quantas vezes ele percorreu a pista de uma extremidade à outra? Então, 110 metros é o tamanho de uma volta, né, na pista. E ele percorreu 2.310 metros. Então, a gente tem que se perguntar, né, quantas vezes o 110 cabe no 2.310. Então, se perguntar isso, é usar uma divisão para responder, né? Então, nós vamos começar a divisão aqui pelo 231. Quantas vezes o 110 cabe no 231? Com certeza cabe duas vezes, porque dá 220. Então, vamos lá. 2 vezes 110, 220. Aqui vai sobrar 1, 1 e 0. Sobrou 110. Abaixando a unidade, 110 dividido por 110 dá 1 e não sobra nada. Então, a resposta para essa questão é 21 vezes. 21 vezes ele percorreu de uma extremidade à outra. Questão número 7. O elevador de um edifício pode transportar no máximo 630 kg. Quantas pessoas de 70 kg podem ser transportadas nesse elevador de cada vez? Então, no máximo são 630 kg. Eu quero saber quantas pessoas cabem dentro desse elevador. Quantas pessoas com 70 kg. Então, essa ideia de quantas vezes uma coisa cabe dentro da outra é a ideia da divisão, né? Então, vou pegar a capacidade total do elevador, 630 kg, dividir pelo peso de uma pessoa, né? E isso aqui vai dar 90. 9 vezes os 70 dá 630 e não vai sobrar nada. Então, 9 pessoas cabem nesse elevador. Ok? Vamos lá para a questão número 8. Carlos fez um empréstimo de R$10.000 para pagar em prestações sem acréscimos. Após pagar 16 prestações, o Carlos quitou a dívida pagando os 2.000 que faltavam. Qual é o valor de cada prestação? Então, durante a aula, algumas pessoas se enganaram em pegar os R$10.000 e dividir em 16 prestações. Mas aqui está dizendo que após pagar 16 prestações, ainda ficou faltando 2.000. Ficou R$2.000 faltando, né? Ou seja, as 16 prestações, ela equivale a R$8.000, então. Porque se ele devia 10.000 e após pagar 16 prestações ele ainda deve 2, então as 16 prestações equivalem a R$8.000. Então a gente tem que, para calcular o valor de cada prestação, nós vamos pegar os R$8.000 e dividir pelas 16 prestações. Começamos com 80, né? Quantas vezes o 16 cabe no 80? Bom, eu sei aqui de cabeça já que 16 vezes 5 dá 80. Né? Você em casa poderia fazer algumas tentativas e chegar também a essa conclusão. Então, o 16 ele cabe 5 vezes no 80. E não sobra nada. Aí, abaixando o zero, eu coloco aqui. Abaixando o outro zero, eu ponho aqui. Então, são R$500. Né? Esse é o valor de cada prestação. R$500. Número 9. No pedágio de uma rodovia federal, o total arrecadado em um dia foi o mesmo para carros, caminhões e ônibus. Sabendo que o total arrecadado nesse dia foi de R$180.000, responda. Qual foi o total arrecadado com os carros, ônibus e caminhões? Então, se o total arrecadado foi o mesmo com 3 tipos de transporte, carros, ônibus e caminhões, então eu vou pegar o total arrecadado e dividir por 3. Tá? Então eu vou ter quanto foi arrecadado com carro, com ônibus e com caminhões. 18 dividido por 3 dá 6, não vai sobrar nada. Aí eu tenho 4 zeros para abaixar, cada zero que eu abaixar eu tenho que dividir por 3 e vai dar 0. 0 dividido por 3, 0. 0 dividido por 3, 0. 0 dividido por 3, 0. E 0 dividido por 3, 0. Então deu 60.000. São 60.000 carros, 60.000 caminhões e 60.000 ônibus. Ok? Letra B. Se a tarifa para carros é de R$6, quantos carros passaram pelo pedágio? Se foi arrecadado R$60.000 com carros,
e a tarifa é de R$6 para cada carro, então a gente tem que pensar em quantas vezes o 6 cabe nos 60 mil. É uma divisão, né? Certo? Ou ainda, posso pensar assim, né? Quantos carros pagando R$6 passaram por esse pedágio até dar os 60 mil? Então é uma soma de parcelas iguais, né? Uma das ideias também da divisão. Bom, eu posso começar dividindo 6 dezenas de milhar por 6, que dá uma dezena de milhar e não sobra nenhuma dezena de milhar. Aí abaixa 0, 0 dividido por 6, 0. Esse 0 dividido por 6 dá 0. 0 dividido por 6, 0. E 0 dividido por 6, 0. Então deu 10 mil carros, né? Passaram por esse pedágio. E finalmente a letra C. Se passaram 6 mil ônibus pelo pedágio nesse dia, qual é a tarifa do ônibus? Então olha só. Se foi arrecadado, se foram arrecadados 60 mil reais com o pedágio dos ônibus, e sabendo que passaram 6 mil ônibus, né, nesse pedágio, então eu posso fazer uma divisão para encontrar o valor, né, da tarifa do ônibus. Olha, muito fácil fazer essa conta, né? Vamos simplificar um pouco. Eu posso cancelar o zero da unidade com o zero da unidade daqui, né? Então se eu dividir o dividendo e o divisor por 10, né, se eu tirar um zero de cada número, o resultado da divisão não se altera. Se eu continuar dividindo aqui, ó, e tirar o zero da dezena do dividendo e a dezena do divisor, o resultado não se altera. E da centena a mesma coisa. Então eu cortei, o que a gente fala assim, né? A gente corta 3 zeros de um número e 3 zeros do outro. Ficou 60 dividido por 6, né, que vai dar 10. Fiz direto aqui, tá, gente? Podia ter feito 6 dividido por 6, que dá 1, depois 0 dividido por 6, que dá 0. Então, R$10 é o preço da tarifa do ônibus. Só o número 10, descubra a massa de cada dado. Então ele quer que a gente descubra quanto pesa cada um desses dadinhos que estão na balança. Sabe-se que todas as latas estão vazias e que cada uma pesa 20 gramas. Então, ó, se cada uma dessas latas pesa 20 gramas, 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20 daqui, são 120 gramas no total. Se a balança está em equilíbrio, significa que todos os dados que estão desse lado aqui da balança, do lado esquerdo, né, da balança, também pesam 120 gramas. Né? A balança estando em equilíbrio, tudo que está num prato, o peso de um prato é igual ao peso do outro prato. Contando os dados aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dados. Então a gente vai pegar 120 gramas e dividir por 15 dados. Ou seja, eu quero saber quantas vezes o 15 cabe no 120. Aí eu vou chutar aqui, ó, 15 vezes 7 não vai dar certo, né? 15 vezes 7 dá 105. Se eu pegar 15 vezes o 8, aí bate certinho o resultado, dá 120. Então, o 15 cabe 8 vezes dentro dos 120 e não sobra nada. Ou seja, cada dado tem o peso de 8 gramas. Na número 11, o sistema de aquecimento de uma piscina está com um pequeno vazamento, desperdiçando 60 litros de água por dia. Sabendo-se que essa piscina tem capacidade para 7.200 litros, quantos dias seriam necessários para esvaziar a piscina apenas com a água desperdiçada por esse vazamento? Então vamos lá, ó. A gente tem 7.200 litros de água e a cada dia que passa são 60 litros que saem dessa piscina. Em tese, para a gente saber quantos dias vai demorar, nós temos que dividir, né? Quantas vezes o 60 cabe no 7.200? Posso usar aquela simplificação, professor, que você usou na outra conta? Claro que sim. Se tem um zero na unidade do divisor e tem um zero na unidade do dividendo, eu posso simplificar cortando esse zero. Mas também não tem necessidade, ok? Bom, vamos começar. 7 dividido para 6 vai dar 1. 1 vezes 6 dá 6 e sobra 1. Abaixou o 2. 12 dividido por 6 dá 2 e não vai sobrar nada. E aí abaixa o zero e coloca aqui. Então, 120 dias. Esse é o tempo que vai demorar para a piscina se esvaziar. Número 12. O Paulo coleciona miniaturas de carros
e Mateus coleciona bonecos de super-heróis. Eles receberam de seus pais a mesma quantia em dinheiro para comprar novas miniaturas e bonecos. Sabe-se que Paulo comprou 8 miniaturas. Que cada uma custou R$7 e sobrou ainda R$4 para ele. Responda. Quantos reais Paulo recebeu de seus pais para comprar as miniaturas de carro? Só, então aqui na letra A, quantos reais Paulo recebeu de seus pais para comprar as miniaturas de carro? Bom, se ele comprou 8 miniaturas, cada uma no valor de R$7, então ele já gastou R$56. Se ainda sobraram para ele R$4, dá um total de R$60. Então essa foi a quantia que Paulo ganhou do seu pai para comprar as miniaturas. Na letra B, se cada boneco de super-herói que Mateus coleciona custa R$9, quantos bonecos ele poderá comprar com o dinheiro que recebeu de seus pais? Sobrará algum dinheiro e quanto? Então, ó, como fala lá no problema, no início, ele fala que os dois filhos receberam a mesma quantia. Então, se o Paulo recebeu R$60, o Mateus também. E aí ele vai gastar R$9 com cada boneco que ele compra. Então, tem que pensar assim, quantas vezes o 9... cabe no 60, né? Quantos bonecos de R$9 dá para comprar com R$60? Então, dividindo 60 pelo 9, 60 dividido por 9 vai dar 6, porque 6 vezes 9 é 54. E ainda vai sobrar aqui R$6 para o Mateus. Fazendo a conta de menos aqui, sobra R$6. Então, o Mateus ele comprou 6 bonecos. E na letra C, ele quer saber quem comprou mais itens para a sua coleção, se foi o Paulo ou se foi o Mateus. O Paulo, como a gente viu anteriormente, ele comprou 8 miniaturas. E o Mateus comprou 6 bonecos. Portanto, o Paulo comprou mais itens para a sua coleção. Pessoal, e finalmente a última questão. Em uma competição de ciclismo, os competidores percorrem 28 km em uma pista circular de 1.400 metros. Quantas voltas nessa pista os atletas deram durante a competição? E aí ele coloca aqui uma observação que 1 km equivale a 1.000 metros. Então veja só, se ele percorreu 28 km e cada quilômetro tem 1.000 metros, então a gente faz 28 vezes 1.000, que vão dar 28.000 metros. Então essa foi a distância que ele percorreu. Cada vez que ele dava uma volta na pista, ele percorria 1.400 metros. Então o exercício quer saber quantas voltas ele deu nessa pista aí. Então a pergunta é a mesma que você falar assim, quantas vezes o 1.400 cabe no 28.000? E a ideia de quantas vezes uma coisa cabe na outra é a ideia da divisão, né? Então a gente vai pegar o 28.000 e dividir pelo 1.400. Posso simplificar, tirando o zero da unidade do dividendo e do divisor, o zero da dezena também, e aí ficou 280 dividido pelo 14. Começando com 28, né? 28 dividido por 14 é 2. Não vai sobrar nada, porque 2 vezes 14 é 28. Aí eu vou abaixar o zero que sobrou aqui. Abaixou, tem que dividir, né? 0 dividido por 14 dá 0. Então, foram 20 voltas que a pessoa percorreu nessa pista. Bom, como eu falei no início do vídeo, qualquer dúvida, gente, vocês me perguntam em sala de aula, por favor. E até a próxima.